Olá, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade a mais uma semana de aula e hoje eu trouxe uma experiência que nós iríamos fazer lá no laboratório, mas que pena, né? Tivemos que adiar. Mas não tem problemas, vamos fazer um pouco distante, mas vamos fazer, né? Vamos continuar nossos estudos. E para isso, eu trouxe um texto que está lá no nosso livro, né, didático, na página 38. Como nós comentamos sobre os ciclos biogeoquímicos, nós vimos que existem o ciclo do nitrogênio, né? Que o nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera, que ele é absorvido pelas raízes, né? Através de uma bactéria e é fixada nessa planta e o indivíduo vai ingerir para ter esse nitrogênio disponível. Nós vimos o ciclo do carbono, né, onde o gás carbônico aí que está solto na atmosfera é capturado pelas plantas através do processo de fotossíntese. Ele vai ser transformado em oxigênio, vai ser liberado na atmosfera. Nós vimos o ciclo do oxigênio, que é aquele em que os indivíduos vão, né, através da sua inspiração, colocar para dentro do corpo esse oxigênio, utilizar ele junto com os nossos nutrientes, né, para produzir energia para esse nosso corpo e, em contrapartida, expelir gás carbônico. E aí, também vimos sobre o ciclo da água. Porém, eu vou comentar mais sobre o oxigênio hoje. Então, aqui na página 38, nós temos um texto que ele fala sobre abelhas contra a poluição. Ele fala sobre um experimento que foi feito, né, para ver a quantidade de poluição que tinha em um determinado ambiente. E para que esse estudo fosse feito, eles analisaram o mel produzido pela abelha chamada jataí, que é essa que tem aí na foto, que ela é bem pequenininha, olha só o tamanho dela, 4 milímetros. Essa abelha, por que eles utilizaram ela? Porque ela é uma abelha chamada abelha sem ferrão. Então essa abelha ela não tem aquele ferrão como a apis, que é aquela que a gente conhece, né, que acaba machucando. E aí então no local que ela tiver, ela não vai apresentar perigo. E ela também produz mel. Então o que eles fizeram? Eles colocaram caixas, né, colmeias ou ninhos, aqui, né, no texto eles chamam de ninhos, em dois locais. Um local onde existia bastante poluição, né, perto de mineração, e um outro local aí em uma área florestal, um local onde é menos habitado, onde não tem tanta fonte de poluição. E aí o que eles viram lá onde diz sinais de poluição? Olha só, ele vem como uma pergunta, né? Mas como será que esses elementos vão parar no pólen das abelhas? Então, na verdade, esta pesquisadora explicou que as flores que produzem esse néctar que as plantas usam para fazer o mel, elas ficam ali expostas a essas partículas suspensas no ar, né? Porque, embora a gente não enxergue, no ar tem sujeira, né? O ar ele não apresenta coloração, porém, então, se ele tem partículas de pó dissolvida, de fumaça, às vezes a gente acaba não observando. E aí, então, as abelhas, as plantas, né, quando estão ali produzindo o seu néctar, acabam sem querer expostas a essas partículas suspensas no ar e acabam, então, tendo essa sujeira, esta poluição presente no seu pólen. E aí a abelha, quando vai lá fazer esta coleta do pólen, acaba levando um néctar contaminado com essa sujeira para dentro do seu ninho e fabrica o mel com essa sujeira. E aí então, ó, lá no segundo parágrafo, depois dos sinais da poluição, diz: quando as abelhas vão até as plantas para coletar pólen e néctar, levam para a colônia esses metais pesados, que ali são o resultado, né? Esses metais pesados são presentes lá nas mineradoras. Então, analisando esses produtos que ficam grudados nas colmeias, podemos medir a concentração desse tipo de substância tóxica naquele ambiente. Então, o que acontece? Eles conseguem ver a quantidade de poluição que tem em determinado ambiente pelo mel. E aí, então, né, para biólogo, o estudo pode servir para empresas mineradoras controlarem o nível de metais pesados que lançam no ar e para a criação de regras mais rígidas para monitorar esta poluição. Então, hoje já existem legislações no Brasil que elas dizem que as grandes fábricas, por exemplo, vamos citar o frigorífico lá da Frimeza, se alguém já passou perto da Frimeza, viu que aquela fumaça que sai na chaminé, ela é branca? Porque existem filtros, né, nessas chaminés que vão expelir essas fumaças. Claro que elas não vão expelir aí com 100% de filtração, né, mas muito é filtrado dessa fumaça e ela é bem pouco poluente. E então, por que eu comentei sobre esse texto? Para nós fazermos aqui
na página 38 e 39 a experiência que nós iríamos fazer no laboratório, chamada Fazendo Ciências. Então, é possível saber a qualidade do ar? Já vimos que essa pergunta foi respondida no texto anterior, né? Sim, a gente viu que o ar perto das mineradoras estava poluído aí com substâncias químicas, né? Porque apresentou essas substâncias lá no mel dessas abelhas. Então, é possível sim. Vamos comparar a qualidade do ar em diversos locais usando filtro de papel. Então, eu separei aqui filtro de papel daqueles que a gente usa para fazer café, né? Então, para a gente ver como que tá essa poluição no ambiente que a gente mora. Então, ali diz, poluição do ar em filtros de papel. Materiais, filtro de papel, tesoura, tenho aqui também separada, cola em bastão, palitos de madeira utilizado para espetinho. Eu não tinha na minha casa palito de madeira utilizada para espetinho. E eu não vamos sair, pois estamos na quarentena, né? Não podemos sair. Então, nada impede da gente adaptar esse experimento. O que eu fiz? Peguei palitinhos de dente, que eu já tinha, peguei canudos e cortei na metade, então, e fiz essas minhas bandeirinhas, que hoje nós vamos fazer essas bandeirinhas juntas. Ainda não coloquei, vou colocar elas lá fora, vou deixar uma semana para a semana que vem eu trazer aqui para vocês e mostrar quais foram o resultado. Eu espero que vocês também façam e que postem fotos do resultado de vocês para que a gente consiga discutir aí, então, e observar como é que está o nível de poluição nas nossas casas. Então, filtro de papel, tesoura, cola em bastão, palito de madeira ou varetas de madeira. Como fazer? Cortar os filtros de papel, né, em 4 tiras. De 3 centímetros por 8. Então, eu fiz maior, eu não medi, porque o meu palito era diferente, né? Então, o que eu fiz? Cortei algumas tiras de papel filtro. Então, aqui eu cortei as tirinhas do meu papel filtro. Peguei ele, fiz vários cortes aqui, para fazer várias bandeirinhas. E aí, então, com esses papéis cortados, eu prendi eles, né, em uma... Até nem prendi com cola, eu prendi com fita adesiva mesmo, para ficar mais rápido, porque a cola ela leva um tempinho para secar. Então, como para gravar, né, leva mais tempo, eu peguei e prendi com fita adesiva. Então, passar a cola para prender cada tira em um palito de madeira, né, usado como uma bandeirinha. Então, assim, passar cola em bastão em um dos lados da bandeira e colocar em locais diferentes. Pode ser na janela de sua casa, dentro de casa, próximo à rua e deixar uma semana. Nós faríamos, né, essas bandeirinhas lá no laboratório, levaríamos algumas para casa e outras nós deixaríamos lá na escola. Então aqui tem exemplos já de bandeirinhas que eu deixei feitas, né, que eu vou colocar aqui. Então, como eu comentei, ó, coloquei algumas, né, no canudo que eu cortei e também coloquei algumas no palito de dente para mostrar que dá certo. Então, eu vou colocar essas bandeirinhas aqui espalhadas pela minha casa, né? Espero que vocês façam bandeirinhas e espalhem pela casa de vocês também. E semana que vem eu vou trazer então na aula, porque aqui diz o seguinte, ó. Deixar uma amostra, né, onde o lugar ter mais poluição em outro local na qual provavelmente exista menos poluição. Então, o que eu vou fazer? Aqui na minha casa, eu vou colocar uma lá perto do portão, embora na minha casa não tenha muita poluição, porque a minha rua é sem saída, não passa muita gente. Mas existe sim poluição, né? Então, eu vou colocar uma lá perto do portão lá da frente de casa e uma lá no quintal da minha casa, porque no quintal da minha casa não passa ninguém, né? Só os meus animais. Mas existe sim, embora seja coberto com muro, a poluição, porque o ar vem, né, atravessa de um local para outro. Então, vou colocar lá perto do portão da minha casa e vou colocar lá no quintal da minha casa algumas bandeirinhas espalhadas e semana que vem vou trazer esse resultado, né? Então, o passo 5 dizia: após o período de uma semana, levar os filtros para analisar com os colegas. Então, nós vamos trazer os meus filtros para a gente analisar aqui juntos,
né, como que foi essa sujeira, se sujou bastante, se não sujou, né, e vamos analisar esses resultados encontrados. Espero que vocês façam, que vocês gostem muito de fazer essa experiência e que a gente consiga descobrir muitas coisas diferentes. Então, até breve, beijos, estou morrendo de saudades de todos vocês. Fico com o coração apertado quando eu recebo mensagens dizendo que vocês estão com saudade. Também estou com bastante.